Infelizmente, hoje em dia, o católico não é mais reconhecido pelos outros, ou ao menos não é mais reconhecido pela sua conduta. Pode ser que, por usar um escapulário, um terço, fazer o sinal da cruz e etc., ele seja reconhecido, mas fora isso, é raro reconhecer um católico. Antigamente, embora não fosse tudo perfeito, existiam problemas e também maus católicos, a religião católica tinha tanto respeito que uma pessoa virtuosa era vista como um bom católico. Naquele tempo, as virtudes eram associadas ao catolicismo. Um homem caridoso, por exemplo, certamente era um católico. Um homem justo era um católico e assim por diante. Hoje é o contrário. Vejam só que incoerência. Uma mulher modesta, por exemplo, é mais associada a uma seita protestante do que ao catolicismo, o que é um absurdo. E esse, infelizmente, não é o único exemplo. O fato é que, infelizmente, hoje os católicos não são mais reconhecidos por sua conduta virtuosa. No fundo, os católicos não são mais virtuosos. Nem todos, claro, mas em grande parte. Isso ocorre porque, atualmente, temos poucas convicções sobre nossa religião. Nós conhecemos pouco a nossa religião católica e, por consequência, não a praticamos como deveríamos. Desde o sermão passado, temos insistido bastante sobre isso, pois isso é fundamental. A convicção leva à prática. Agimos como pensamos. Logo, nossa convicção firme na fé católica nos levará à prática séria da fé católica. E lembrem-se que é a religião católica que faz os santos. Na prática, o católico deve ser reconhecido. Ele deve agir de maneira católica, obviamente. Mas o que significa agir de maneira católica? A primeira ação do católico, e a mais importante, é a oração. O católico é o homem da oração. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, o católico é alguém que reza. O católico é um homem que reza. O católico é o amigo de Deus, alguém que vive em amizade com Deus. E não há como viver essa amizade, nem conservar a graça, sem a oração. Logo, a oração é a ação principal do católico. Tanto a oração vocal quanto a mental. Tanto a oração pública, como a missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento, mas também a oração privada. O católico é alguém que reza. O católico tem um espírito de oração. Alguém que não reza, por exemplo, que não vai à missa, que não conversa com Deus, não pode se dizer propriamente católico, a não ser pelo batismo, mas um batismo que é mal vivido. Logo, o católico é alguém com uma vida espiritual sólida. É alguém que cultiva a amizade com Deus por meio da oração e dos sacramentos. E essa vida espiritual sólida leva a uma vida exterior. O normal é que toda ação exterior venha do interior. Assim, a vida exterior de um católico é reflexo da sua vida interior. É por isso que a oração e a vida interior devem ser prioridade para um católico. Ele só vai agir bem se ele rezar bem. Então, cultivar uma vida espiritual sólida nos levará a uma vida exterior verdadeiramente católica. Geralmente, a conduta moral de alguém diz muito sobre a sua vida espiritual. Não é que alguém com uma vida interior sólida não peque. Às vezes, Deus até permite que essa pessoa caia em um pecado mais grave, quando ela não toma cuidado ou se orgulha, para o bem da sua alma. Porém, a verdade é que é muito mais difícil alguém que reza com seriedade pecar do que alguém que reza pouco. E podemos afirmar e concluir que a causa de muitos pecados é a falta de oração, pois a oração nos dá graças para vencer e fugir das ocasiões de pecado. Então, o primeiro ponto é esse. Quem é o católico? O católico é o homem da oração. É alguém que reza, é alguém que procura com seriedade ter uma vida espiritual sólida. Mas não basta só rezar, porque o católico vive no mundo sem ser do mundo. Logo, ele precisa agir no mundo. Mas então, como deve ser o católico no mundo? O católico, apesar de estar no mundo, tem que ter consciência de que ele não é do mundo e que ele não foi criado para este mundo.
Ele é de Deus e foi criado para estar com Deus no céu. Logo, ele está aqui de passagem. Ele está aqui para alcançar o céu. E para isso, ele precisa combater o bom combate contra o demônio, o mundo, ou seja, o espírito do mundo e a carne. O católico, na prática, é inimigo do mundo, do demônio e da carne. Por isso, ele é alguém que não se associa a nenhum desses inimigos. O católico não aceita o demônio e suas sugestões. Ele foge das tentações do demônio, evitando as ocasiões de pecado, renunciando aos maus pensamentos e recorrendo a Deus na hora da tentação. O católico também não se associa nem aceita o espírito do mundo e suas pregações. Ele obedece a Nossa Senhora e não segue as modas. E também o católico não cede aos desejos da carne, ou seja, ao pecado. Ele se mortifica e reza para não cair em pecado. O católico é tudo isso. O homem da oração, o homem que vive para Deus e luta contra esses inimigos. Porém, de maneira mais prática, quem é o católico? Na prática, ou seja, na sua conduta, o católico é alguém simplesmente normal. Todavia, normal aqui não quer dizer igual a todo mundo e aceitar o que todos aceitam. Até porque certas coisas não são normais, independente de serem aceitadas por muitos ou não. Não é normal, por exemplo, aceitar que Deus não seja respeitado. Não é normal aceitar as ideologias pregadas hoje em dia, como ideologia de gênero, ambientalista, socialista e etc. Isso não é normal e não podemos aceitar essas coisas. Ser normal, no caso do católico, significa agir de maneira natural e normal em seu jeito de ser, de pensar e de agir. Uma pessoa normal, ou seja, o católico, não é insociável, desagradável, extravagante ou insuportável. O católico não é alguém triste. Ele não é alguém que parou no século passado. Ele não é singular. Ele é simplesmente católico. Alguém normal para o seu tempo, sem ceder em nenhum princípio. Portanto, na prática, o católico é alguém normal, agradável, caridoso, sociável, alegre, na boa medida, etc. Isso é ser católico. O católico é normal. Além disso, o católico é alguém que se distingue pela prática das virtudes. O católico não é necessariamente o mais virtuoso de todos os homens, mas é alguém que, com seriedade, se dedica a adquirir as virtudes. Ele não perde a oportunidade de praticar uma virtude, seja a piedade, a justiça, a caridade, a paciência e qualquer outra virtude. O católico procura, onde quer que seja, em casa, no trabalho, na igreja, praticar as virtudes. E aproveita de cada circunstância. E assim, pouco a pouco, vai se tornando cada vez mais virtuoso. A conduta do católico também se reflete em suas relações. No namoro, no matrimônio, na família, na escola, no trabalho, no lazer. Em tudo, a conduta do católico é a mais correta possível, conforme a lei natural e a lei de Deus. Isso quer dizer que em tudo o que o católico faz, ele considera Deus e a sua lei. O católico não se diverte com aquilo que não agrada a Deus ou que pode ser prejudicial para a sua alma. No trabalho, o católico procura ser exemplar, pois sabe que seu dever de Estado agrada a Deus. Em suas relações, ele sempre considera o bem da sua alma e das almas das outras pessoas. No namoro, no matrimônio, na família, tudo é guiado pelos preceitos da lei natural, dos preceitos divinos e da igreja. O católico não é alguém de vontade fraca, que se deixa levar pelas paixões. A razão é quem guia o católico. O católico é racional. Porém, isso não quer dizer que ele não tenha sentimentos. Sim, o católico tem sentimentos, mas suas escolhas não são feitas por puro sentimentalismo, sem considerar racionalmente as coisas, pois o sentimento uma hora acaba. Por isso que suas diversões, relações, como foi dito, e outras escolhas, são feitas com consideração, sempre visando a glória de Deus, o bem da sua alma e das almas. É assim que o católico age. E dentro disso vale a pena citar que o católico não se deixa levar pelo respeito humano.
O católico não deixa de fazer o bem porque os outros vão pensar mal dele. Ele não deixa de agradar a Deus porque pode ofender o homem. Para o católico, mais vale Deus, mais vale a glória de Deus. Nada é mais importante do que Deus. Esse é o verdadeiro católico. E por fim, não porque é a última coisa, ainda poderíamos listar outros pontos, mas para finalizar, o católico é alguém que ama profundamente a Igreja Católica, única Igreja verdadeira. O católico ama a Igreja de Cristo, a Igreja que faz santos. O católico sabe que essa é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e sabe que, apesar das dificuldades, confusões atuais, ela continua sendo a Igreja de Cristo, guiada pelo Espírito Santo, e que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Por isso, o católico não abandona a verdadeira Igreja, caindo em falsas doutrinas como o protestantismo, nem se deixa levar por falsas soluções como o sedevacantismo. O católico ama a Igreja de Cristo e pensa como ela, no seu magistério infalível e ortodoxo. O católico pensa como e com a Igreja, e assim, como a Igreja, odeia e não se deixa levar por falsas doutrinas, liberais, marxistas, comunistas, modernistas e etc. Doutrinas todas condenadas pela própria Igreja. Na prática, esse é o católico. Alguém que reza, alguém normal, que pratica as virtudes, alguém moralmente correto, alguém que ama a Igreja Católica e a sua doutrina. Esse é o católico. E assim ele deve ser reconhecido nas suas ações. E como falamos também no último sermão, e vale a pena repetir, além de tudo isso, o católico é reconhecido pela missa e pela devoção a Nossa Senhora. O católico frequenta a missa, ele ama a missa, ele ama o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que nos salvou. E o católico é devoto, um bom católico é devotíssimo de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. No entanto, saibamos que para sermos verdadeiros católicos, precisamos da graça de Deus. Não nos tornaremos mais católicos sem a graça de Deus. Por isso, peçamos essa graça e façamos nosso esforço. Ser católico é uma honra, e esse é o objetivo da nossa vida, ser mais católico, conhecer mais, amar mais e melhor servir a Deus. Por isso, sejamos na prática verdadeiramente católicos, sejamos reconhecidos como católicos, e que o mundo nos veja como católicos, porque é isso que somos e somos orgulhosos disso. É uma graça sermos católicos, mas sejamos verdadeiramente católicos.